Turma, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? A aula já está sendo gravada, então a partir desse momento, quando encerrar a aula, ela vai ficar disponível no encontro 10, tá? Qualquer dúvida, fique à vontade para interromper e fazer seus questionamentos. Na aula anterior, nós paramos basicamente nesse assunto associado ao sistema respiratório, que é epitáxia, né? Que eu comentei sucintamente para vocês, que é definida como sangramento proveniente da mucosa nasal. Eu tinha comentado isso anteriormente, e quando nós falamos desse sangramento, existem várias causas que estão associadas a esse sangramento. É importante entender, né, que é muito comum nós encontrarmos pessoas que têm epitáxia, né, como mostra aí nesses dados epidemiológicos, que 60% da população adulta em algum momento já teve um episódio. Contudo, essa epitáxia ela é autolimitada, né? O que seria isso? Com o passar do tempo ou das horas, entende-se que isso vai se resolver. Estima-se que apenas 6% dos casos, né, de epitáxias necessita de intervenção médica para a contenção do sangramento. Aí já tem que entender a causa e a gravidade que isso pode ocorrer. Vamos entender de modo geral por que ocorre a probabilidade de ter esse sangramento. Inicialmente, nós temos que entender que as fossas nasais elas são irrigadas pelo sistema das artérias carótidas interna e externa. Logo, gente, se vocês observarem, essa artéria ela tem a capacidade, né, a artéria carótida, ela tem a capacidade de levar muito fluxo sanguíneo, de modo geral, na, de modo geral, para a região das fossas nasais. E além disso, as fossas nasais elas são altamente irrigadas. Algumas considerações anatômicas em relação a, a esse processo. Inicialmente, olha só, as fossas nasais elas são irrigadas pelo sistema das artérias carótidas, interna e externa, com múltiplas anastomoses que formam o tecido erétil dos conetos superiores, médio e inferior, localizado na parede lateral e do septo nasal. Inicialmente, lembra que eu comentei para vocês que esses cornetos, eles são como se fossem esponjas que estão na cavidade nasal, e esses cornetos são divididos basicamente em três partes, superior, média e inferior. E aí o que acontece? Toda vez que tem um aumento do fluxo sanguíneo, tem a tendência desses cornetos incharem de quantidade de sangue. O plexo de Wondroff localiza-se na região posterior da fossa nasal, junto à coana, e é a origem da maior parte dos sangramentos na região nasal, tá? Então, como vocês podem observar nessa imagem aí, a quantidade de vasos sanguíneos, tá? Que existe aí na região da cavidade nasal. E geralmente esse sangramento, essa epitáxia, ela acontece nessa região. É tanto que ainda tem uma divisão, né? Que diz que a epitáxia ela pode acontecer tanto na região interna ou externa. Quanto mais interna, mais para dentro dessa fossa nasal, dessa cavidade nasal, e mais externa, mais perto das narinas. Que também pode ser classificada como fatores etiológicos, né, clinicamente. Olha só, a epitáxia ela pode ser classificada em anterior ou posterior, dependendo da origem do sangramento. Olha essa imagem à direita, né? Anterior é mais perto da região do septo nasal, e já posterior fica mais dentro da cavidade nasal. Mais de 90% dos casos de epitáxia decorre de sangramento na região anterior, né? Ou seja, mais próximo da região externa, de sangramento na região anterior, sobretudo em crianças e adultos jovens. Enquanto a epitáxia posterior é mais frequentemente encontrada em pacientes hipertensos ou com mais de 40 anos. E essa informação, turma, ela se torna muito importante para a gente, com o intuito de favorecer a diferença de sangramento, né?
Então, por exemplo, se adolescentes ou adultos jovens ou crianças, geralmente já é na região anterior. E aí tem que se investigar a causa. Já quando o paciente é hipertenso ou mais de 40 anos, já é mais na região posterior. Essa diferenciação ela é importante para a gente saber aí algumas causas que o indivíduo pode favorecer desenvolver essa epitáxia. A epitáxia pode ser ocasionada por fatores locais ou sistêmicos, e aí quando nós falamos fatores locais, é na região nasal ou cavidade nasal, né, na fossa nasal ou na cavidade nasal, e fatores sistêmicos que está associado ao organismo mesmo, sistemicamente. Dentre os fatores sistêmicos, nós podemos citar a hipertensão arterial, considerada a principal causa da epitáxia severa, que motiva internação hospitalar, coagulopatias, como hemofilias, doença de Wolff-Lembrandt, que é uma doença associada à coagulação, hepatopatias, problemas hepáticos, e doenças hematológicas, que cursam com alteração quantitativa ou qualitativa de plaqueta, como, por exemplo, a aplasia medular, né? Essa aplasia medular é quando o tecido ósseo, ou a medula óssea, não consegue produzir quantidade de células ou quantidade de fatores associados à formação de células sanguíneas. Olha o que é importante aí quando nós observamos. A gente acha que às vezes o sangramento nasal ele é algo bem simples, mas olha a quantidade de situações que pode associar esse sangramento nasal. Hipertensão arterial, coagulopatia, doença hematológica, e dependendo da característica, dependendo da situação em que o indivíduo se encontra, é necessário utilizar medicamentos, né? Anticoagulantes e antiagregante plaquetário, tá? Isso vai depender da característica, mas também, como nós podemos observar no slide, que o uso de medicamentos anticoagulantes e antiagregante plaquetário também pode ser um dos motivos de sangramento nasal. Por exemplo, paciente que utiliza demais o ácido acetil salicílico, né, no AS, paciente que utiliza demais heparina, pode favorecer esse processo de hemorragia pelo nariz, tá? Hemorragia pode ter epitáxia. Por quê? O sangramento ele acaba sendo muito comum, porque o sangue ele não tem essa coagulação que deveria. O sangue ele fica muito fino, como diz popularmente, ou menos viscoso. E aí a probabilidade de hemorragia é muito grande. Os fatores locais que levam a epitáxia anterior com maior frequência, né? Ou seja, é a epitáxia mais externa. Que seria, teoricamente, a epitáxia mais trauma, né, fratura nasais ou manipulação digital. Quando nós falamos nesse trauma, literalmente está associado, por exemplo, queda, pancadas como murro, ou até mesmo, como diz aí, manipulação digital, né? Pessoas que têm mania, ou pessoas que é comum estar introduzindo o dedo, o objeto na região das narinas, e isso acaba levando a uma lesão, né, da região nasal e pode ter um rompimento daquela quantidade de vasos que nós já observamos nas imagens anteriores. Outro motivo de epitáxia anterior é a infecção das vias aéreas superiores, inalação de ar frio e seco, é muito comum acontecer isso, principalmente no inverno,
porque o ar frio tem a tendência de ressecar as vias respiratórias, e esse ressecamento leva a um processo inflamatório e, consequentemente, o rompimento dos vasos. Quadro alérgicos nasais, introdução de corpos estranhos na fossa nasal, inalação de substâncias irritantes e associado, por exemplo, à cocaína, vapores de metais pesados, como mercúrio, a presença de perfuração septal ou desvio do septo são fatores que pode estar associado ao sangramento nasal, né, a epitarsia anterior. Qual é o diagnóstico em relação, né, à epitarsia, né? Tem que ter um diagnóstico diferencial. Quando eu falo nesse diagnóstico diferencial, a gente tem que saber os motivos que levam a esse sangramento, as causas subjacentes, né? É interessante entender que nem todo sangramento nasal é proveniente da mucosa, como, por exemplo, aí, gente, hemorragia digestiva alta com regurgitação pelas fossas nasais ou lesão vascular de base, de crânio, por exemplo, também pode apresentar-se como hemorragia nasal. Então, a gente tem que entender literalmente se está associado a uma lesão ou uma epitarsia anterior ou posterior, ou se tem algum processo hemorrágico ou não. Tratamento. Um dos tratamentos, dependendo da gravidade, é a cauterização, né? Essa cauterização acontece por laser, uma que nós chamamos de cauterização química, né? Que pode ser elétrica ou com laser. E a cauterização química é normalmente realizada com nitrato de prata. E aí, na verdade, essa cauterização seria como se fosse a queima, literalmente, como se fosse a obstrução desse tecido, desse vaso que está tendo um sangramento. Pode ter o tamponamento nasal anterior, como vocês podem observar aí na imagem à direita. Isso daí seria um tamponamento, né? Você introduz um algodão, gases, e isso vai levar a uma compressão dos vasos que vai favorecer o estancamento desse sangue. Lembrando que o tamponamento ele vai ser muito mais eficaz quando a epitarsia ela é anterior. Quando ela é posterior, ele já não é tão eficaz. Ou então, tratamento cirúrgico, né? Literalmente vai ter que saber a causa, vai que é um desvio de septo, por exemplo, e aí tem que fazer correção. Uma outra condição que está associada ao sistema respiratório é a rouquidão, tá? A rouquidão é o termo utilizado para descrever as mudanças na voz, né? Então, o indivíduo ele sai de uma voz normal para uma voz mais grave, uma voz mais fina, ou às vezes até a perda da voz, momentaneamente, né? Então, essa rouquidão é o termo utilizado para descrever as mudanças na voz, decorre das alterações estruturais, com a presença de nódulos, pólipos, cistos, tumores, ou não estruturais, como neurológicos, como paralisias ou funcionais, como alguns tipos de medicações, mau uso nas pregas vocais. Então, a rouquidão ela tem muitas características, né? Muitas situações, que pode ser desde a característica mesmo neurológica ou estruturais, estruturais e não estruturais. Como estruturais tem a ver com a característica do tecido mesmo, tem a ver com a característica da presença de anomalias. E não estruturais, que pode ser tanto com medicação, por causa de medicação, como também neurológico. Quando a gente fala nesse neurológico aí, tem a ver até mesmo com ansiedade, com nervosismo, que pode levar a essa rouquidão. Geralmente, quando nós falamos as mais comuns aí, a rouquidão mais comum
de se encontrar, basicamente, são as não estruturais, tá? Que é a neurológica, com a paralisias ou funcionais, o uso de medicação, ou em relação ao mau uso das pregas mesmo, né? Pessoas que gritam demais, falam alto demais, têm a tendência de ficar com rouquidão. Fisiopatologia da rouquidão. A voz, gente, ela é produzida quando o ar é expelido pelos pulmões, ou seja, aquele ar que é retirado dos pulmões passa pelas cordas vocais, provocando, né, a vibração delas. O som que produz a voz é amplificado na faringe, boca e nariz e articulado na cavidade oral. As cordas vocais ficam localizadas na laringe, tubo que comunica a traqueia com a cavidade oral. Quando o ar que sai dos pulmões passa por elas, faz vibrar essas pregas, produzindo um som que se tornará a voz normal. Então, isso, de modo geral, é a formação da voz. A rouquidão é, então, consequência de um mau funcionamento da laringe, e na grande maioria das vezes acontece por alterações dessas pregas vocais, mas sua causa pode ser também localizada nas estruturas próximas, né? Então, se vocês observarem aí quando a gente fala da produção da voz, de modo geral, um dos pontos primordiais para a formação da voz é a laringe, né? Que leva a essa informação. E aí, quando tem um má funcionamento dessa laringe, né, ou seja, por processo inflamatório, alguma lesão, ou característica de alterações em órgãos subjacentes, o indivíduo pode apresentar a rouquidão. Quais são as principais causas da rouquidão? Essa imagem à direita, gente, nós podemos observar uma prega vocal, né? E aí, se vocês observarem a prega vocal, a da esquerda, ela está tendo uma lesão, né? Um processo inflamatório. E isso pode levar a um processo de rouquidão. Então, as causas da rouquidão são processos inflamatórios, infecciosos, que normalmente perduram por um período inferior a 10 dias, tá? Então, processos infecciosos da garganta, inflamatórios, infecções das vias aéreas superiores, virose, inalação de substâncias irritantes, câncer da garganta, tosse persistente, alergias e refluxo gastroesofágico podem estar associadas a essa rouquidão. Então, olha só, quando a gente fala em rouquidão, às vezes a gente tem uma analogia de que é uma coisa muito simples. Mas se vocês observarem, quando envolve o sistema respiratório, de várias condições, a gente pode até dizer assim, de várias condições menores que eu estou mostrando para vocês, várias dessas condições, elas podem ter por trás situações bastante graves, como, por exemplo, um câncer, um refluxo gastroesofágico. Então, não é somente automedicar, não é somente diminuir os sintomas, não é dar só um medicamento paliativo, é entender também o que o indivíduo tem e a causa literalmente daquela situação. Alguma pergunta, turma, até aqui sobre epitáxio, sobre rouquidão? Professor, Oi. o slide não está aparecendo para mim. Não, deve ser sua internet, Evelyn. Sai e entra novamente, tá? Tá ok.
Apareceu, Evelyn? Sim. Tá. Uma outra condição associada ao sistema respiratório é o que nós chamamos aí de laringite. Na verdade, gente, toda vez que nós comentamos, por exemplo, toda vez que nós comentamos, ou vocês encontraram alguma palavra que o seu sufixo ou a sua terminação é em it, significa processo inflamatório. Então, se eu falo laringite, eu estou falando de um processo inflamatório na laringe, né? Então, olha só, durante o ato de engolir, o acesso à laringe se fecha, impedindo com que o alimento chegue às cordas vocais e à traqueia. O fechamento da laringe garante que os alimentos sigam o caminho correto em direção ao esôfago. Pela laringe não passa alimento, somente o ar inspirado e expirado. As cordas vocais ficam na laringe e, além de permitir a passagem de ar em direção à traqueia, podem vibrar com a passagem de ar vindo dos pulmões na direção contrária, permitindo-nos emitir sons e fala, né? E falar. Então, de modo geral, é muito importante nós compreendermos isso, que a laringe, de modo geral, ela não leva a passagem de alimentos. Ela se fecha para que o alimento ele possa ir para o esôfago. De modo geral, a laringe ela só passa o ar inspirado e expirado. Então, o que seria essa laringite? A laringite é a inflamação da laringe, o que implica uma resposta local ao redor do dano tecidual, caracterizado por dilatação capilar e infiltração leucocitária, né? Na verdade, o que acontece, turma? Se vocês lembrarem de como acontece o processo inflamatório ele está totalmente associado a uma vasodilatação, liberação de mediadores químicos, liberação de histamina, prostaglandina, e isso também leva ao recrutamento de células de defesa para a região do processo inflamado, do processo inflamatório, como os leucócitos. Então, essa laringite, ela está associada basicamente ao processo de inflamação da laringe e esse dano tecidual que acontece nessa região. Então, quando a laringe inflama, dizemos que o paciente tem laringite, um quadro caracterizado predominantemente pela inflamação das cordas vocais, que provoca uma redução na sua capacidade de vibrar, levando à rouquidão ou à perda da voz. Então, por exemplo, como nós falamos lá da rouquidão anteriormente, que a rouquidão está associado aí à característica de diminuição da fala, da voz, dificuldade em expressar, em sair essa fala, né, essa voz na produção. A laringite, ela pode levar esse processo de rouquidão, tá? Falamos da laringite, agora vamos falar da faringite. O próprio nome também está comentando. Faringite, todo sufixo terminado em ite está relacionado a uma inflamação. Então,
Essa faringite já é uma inflamação na faringe, né? Então, a faringite também é uma doença inflamatória da mucosa que reveste a faringe e que se manifesta por avermelhamento e inchaço da mesma, né? É tanto que, geralmente, quando o indivíduo está com faringite, é só fazer uma avaliação da cavidade oral, né? Que é aquela parte logo abaixo da língua, após a língua, quando fica muito vermelho, amarelado, aquela região já começa a ser a faringe, né? Essa afecção frequentemente se estende também às amígdalas, então geralmente o indivíduo que tem faringite ele também tem amidalite. Por isso que geralmente nós comentamos que o indivíduo ele tem faringoamidalite, né? Que seria tanto a inflamação da faringe como inflamação das amígdalas, até porque a glândula ela está associada à faringe. Em geral, uma infecção viral que começa o ataque predispondo à colonização e infecção por bactéria. Então, se vocês observarem, o que é que eu estou querendo comentar aqui? Que quando o indivíduo tem faringe, amidalite, geralmente começou-se o processo de faringite por um vírus, e aí, devido às lesões ocasionadas pelo vírus, o processo inflamatório, houve a oportunidade de bactérias também infeccionar. E aí, o indivíduo, principalmente as amígdalas, aí o indivíduo tem tanto a faringite como a amidalite. Na faringite viral, vamos entender aí a diferença dessa faringite viral para a bacteriana. Na faringite viral, o início é gradual, né, dos sinais e sintomas, que se acompanha de febre baixa, mal-estar e anorexia. Falta de apetite, né? O indivíduo tem dor de garganta, costuma ser moderada, podendo estar presente desde o início do processo ou mais comum aparecer 1 ou 2 dias após os outros sintomas. Normalmente, as faringites virais são acompanhadas de outros sinais de infecção respiratória alta, como tosse, espirro, constipação nasal, conjuntivite e rouquidão. Um dos pontos também bastante importantes, quando nós falamos aí dessa questão da faringite viral e bacteriana, como vocês podem observar nessa imagem à direita. Observa que na bacteriana, né, tem pintas no céu da boca e na úvula, que é esse pêndulozinho. O indivíduo geralmente tem pus e a língua também tem essas pintas na região, é tanto que fala língua de morango. Já na viral, basicamente a gente só consegue observar lá no final, depois da úvula, tá? Então, quando vocês observarem, por exemplo, o céu da boca, quando vocês observaram uma pessoa que está se questionando de faringite, para vocês saberem se é viral ou bacteriano, é só fazer uma avaliação dessa cavidade oral. Se vocês observarem muito vermelho, mas não com essas pintas em si, vocês podem ter certeza que isso é viral, não bacteriano. Lembrando que isso é muito importante para a gente fazer a avaliação de qual medicamento pode ser indicado, prescrito. Já na faringite bacteriana, o início é súbito, ou seja, teoricamente a faringite bacteriana ela é um pouco mais grave em relação aos sinais e sintomas, o indivíduo ele sofre mais, o indivíduo tem calafrios, dor de garganta intensa, dor ao engolir, cefaleia, dor de cabeça, dor abdominal, orofaringe, hiperemiada com placas de pus, petequias no palato, que seriam essas pintas, mole e adenite cervical, língua dolorosa. Em adultos, a tríade formada por febre acima de 37,8, existência de placas de pus
E a adenite cervical anterior é a mais sugestiva de faringite bacteriana. Então, se apresentar essas três características essa tríade, né? Febre acima de 37,8 graus Celsius, as placas de pus e essa dor, né? Essa adenite aí cervical, essa dor na região cervical, tudo indica que é uma faringite bacteriana. Diferença aí entre a faringite viral e a faringite bacteriana. Né? A faringite viral, usualmente não há secreção purulenta na garganta, já a bacteriana tem uma secreção purulenta na garganta muito comum. Na viral, febre baixa ou ausência de febre, já na bacteriana, febre leve e moderada. Na faringite viral, contagem de leucócito normal, discretamente elevada, já, e aí essa questão dos leucócitos, a gente tem que observar no hemograma. Na faringite bacteriana, a contagem de leucócito no sangue discreta a moderadamente elevada. Na viral, linfonodos na região do pescoço, né, da cabeça, normais ou discretamente aumentados. Já na bacteriana, discretamente e moderadamente aumentados. O exame do SWAB da garganta é negativo, enquanto na bacteriana o exame do SWAB da garganta é positivo para faringite streptocócica, que é o principal micro-organismo encontrado na região da garganta, né, na cavidade oral. Na viral, ausência de crescimento de bactérias na cultura laboratorial, enquanto na bacteriana há esse crescimento da bactéria nas placas. Exemplos aí de faringite, né? De modo geral, se vocês observarem, nas três imagens aí, mostra uma faringite bacteriana, tá? E, de modo geral, é uma faringite amidalite, tá? Uma amidalite. Por quê? Tem inflamação aí das amígdalas também. Olha as placas de pus, ou o processo da garganta bem vermelha. Patogenia aí, de modo geral, gente, da faringite, né? O vírus implicados com maior frequência são os rinovírus, coronavírus, adenovírus e influenza e para-influenza. Entre as bactérias destaca-se o Streptococcus beta-hemolítico, o pneumococcus, o Mycoplasma pneumonia, o Staphylococcus aureus e o Haemophilus influenza, tá? E aí, para a gente saber, de modo geral, que tipo de micro-organismo que está levando essa faringite, faz-se a coleta com SWAB na região da orofaringe. Vamos falar agora somente da amidalite, né, que também é muito comum a população apresentar essa amidalite. Inclusive, tem pessoas que têm tanta recorrência de amidalite que aí, dependendo do médico, dependendo do indivíduo, ele sugere fazer a retirada das amígdalas. A amidalite, gente, é a inflamação do tecido linfóide entre os arcos glosopalatino e faringopalatino. O tecido linfóide faríngeo é um conjunto de órgãos, né, que são, no caso, seriam as amígdalas, constituído por células linfóides, que apresentam linfócitos B, que são os principais responsáveis pela produção de anticorpos, e tecido conjuntivo.
As amígdalas, gente. Estrategicamente, elas são situadas à entrada do sistema respiratório digestivo, são os primeiros órgãos linfáticos a entrar em contato com uma variedade de micro-organismos do ar inalado e alimentos, ou seja, concede aí tanto a imunidade moral como celular. As amígdalas, ela participa aí na atividade imunológica do tecido linfóide do anel de Van Dijk, que verifica-se sobretudo entre os 4 e os 10 anos de vida e diminui na puberdade, né? A amidalite é mais comum na infância, justamente por causa desse desenvolvimento aí. Então, de modo geral, gente, amígdalas, elas são bastante importantes porque ajudam nesse processo de imunidade, né? Então, geralmente, quando a pessoa também ela tem muita amidalite, pode estar associada a uma grande quantidade de infecção que a pessoa pode apresentar. Patogênese, né? De modo geral, o que é que acontece? É muito comum a amidalite ser ocasionada pelo Streptococcus pyogenes, né? Esse esse micro-organismo, ele tem a proteína M, que é uma proteína que ajuda ele não ser fagocitado, ou seja, não ser destruído pelos macrófagos, principalmente. Esse micro-organismo, ele libera exotoxinas, né? Também streptolisina, streptokinase, DNases, né? Ou DNases. Todas essas enzimas e toxinas que são produzidas levam a uma lise celular, levam a um rompimento das células ao redor. E isso facilita a colonização, facilita a colonização por Streptococcus beta-hemolítica, podendo levar a uma infecção. E o portador ele pode ser assintomático, tá? Ele pode não sentir vários sinais e sintomas dessa situação. Então, isso seria uma das causas, né, da amidalite. Quando nós falamos na amidalite, como vocês podem observar, tanto na imagem esquerda como direita, ela está associada tanto à produção de pus, como também pode estar associada somente a um processo inflamatório, tá? Como vocês podem observar do lado direito. O diagnóstico, né? O principal desafio do diagnóstico é fazer a distinção entre a amidalite viral e estreptocócica, que isso, de modo geral, pode tentar ser feito pela clínica, tá? Então, os quadros de amidalite viral e estreptocócica podem ser sobreponíveis. O que seria isso? Elas podem acontecer ao mesmo tempo. A presença de escarlatina é o sinal mais confiável de infecção estreptocócica, mas não há sinais e sintomas patognomônicos, clínicos inespecíficos, né? O que seria isso? De modo geral, Oi. Turma, então quando a gente fala assim desse diagnóstico diferencial, é um pouco complicado, porque de modo geral não existem sinais e sintomas patognomônicos. Quando nós falamos o termo patognomônico, nós estamos nos referindo a sinais e sintomas específicos daquela doença. E nem todas as doenças têm esse sinal e sintoma, tá? Característico, né? Que é o que nós chamamos de sinal patognomônico. De modo geral, quando a gente fala escarlatina, essa escarlatina ela pode estar associado a febre muito alta, dor na garganta, pequenas manchas ásperas e vermelho na pele, e aí pode ser uma característica de infecção bacteriana, tá?
Mas, de modo geral, na imagem direita, mostra aí algumas características da amidalite, né? Bacteriana. A bacteriana geralmente está associada principalmente à presença dessas manchas, né? Se vocês observarem a úvula, né? Ela fica inchada, apresenta-se pus ou manchas esbranquiçadas, vermelhidão na garganta e língua com saburra cinza, né? Que fica como se fosse uma massa. Já a amidalite viral, as amígdalas inchadas e vermelha e tem vermelhidão no fundo da garganta, tá? Então, assim, é como se a viral ela fosse a região da orofaringe ela fica mais límpida, somente mais vermelha. Já a bacteriana tem outras situações associadas. O tratamento da amidalite geralmente acontece com o uso de antibióticos, né? Um dos antibióticos de escolha é a penicilina, né? E quando nós falamos na penicilina, nós estamos falando aí da bezetacil, né? Que é a penicilina G besantínica. A maioria desses Streptococcus pyogenes tem suscetibilidade universal à penicilina. O custo é baixo, né? Apenas doloroso a aplicação e tem ausência de efeitos secundários. Já é utilizada a penicilina benzatina aí, né? 50 mil unidades por quilograma intramuscular até um máximo de 1 milhão e 200, tá? E isso também está associado a muita questão do peso da pessoa. Quando não há via oral e se há dúvida na adesão, terapêutica, aí dá uma preferência aí para a injeção, se não pode ser dado por via oral. Também pode ser utilizada a amoxicilina, tem a mesma eficácia e segurança. Minha sugestão é que seja a amoxicilina com ácido clavulônico, né? Porque aí pode ter alguns micro-organismos que tenham resistência e o ácido clavulonato, a amoxicilina com ácido clavulônico ou clavulonato diminui essa resistência. A dose está associada a 50 mg quilograma dia de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas durante 7 a 10 dias, né? Aí isso também vai depender do indivíduo. Pode ser dado também macrolídeos, né? Macrolídeos está associado a outra, é uma classe, não é medicamento, é classe de medicamento. Quando nós falamos desses macrolídeos, nós estamos aí falando da eritromicina. A azitromicina, tanto que é bastante comum, né? O uso de azitromicina para problemas, entre aspas, de garganta. Contudo, só é indicado os macrolídeos, né? Azitromicina, eritromicina, claritromicina, se tiver alergia à penicilina, tá? Contudo, como vocês podem observar aí, eles já não são tão indicados para amidalite, justamente por causa da resistência que pode aparecer, tá? Se vocês observarem aí no slide, nós temos aí como uma elevada percentagem, em torno de 30% de resistência aos usos dos macrolídeos. Por isso que eles não são tão indicados quando o indivíduo ele tem essa amidalite, tá? Os mais indicados, literalmente, são a penicilina e a amoxicilina. E aí, quando nós falamos desses macrolídeos, de modo geral, nós temos a eritromicina, que essa eritromicina ela pode ser
administrada de 40 a 50 miligramas quilograma dia, de 8 em 8 horas, por 10 dias. Lembrando que é muito importante, nesse momento, entender que o uso do antibiótico está totalmente associado a um efeito benéfico. Então, com 2 dias que está usando antibiótico para amidalite, já tem uma melhora. E aí é muito comum os pacientes, após os 2 dias que tem essa melhora, não fazer mais o uso do antibiótico. E aí pode ter uma reincidiva da amidalite, principalmente se for aí por contaminação por Streptococcus pyogenes. Um outro macrolídeo, né, bastante utilizado, é a claritromicina, que geralmente é 15 miligramas quilograma dia, de 12 em 12 horas, por 10 dias, ou azitromicina, 20 miligramas quilograma, de 24 horas, tá? Durante 3 dias. De modo geral, o mais comum usado desses três, gente, é a azitromicina. O que eu venho percebendo muito na prática clínica é que está tendo uma mudança muito grande nessa característica de uso de medicamentos para infecção das vias respiratórias, né? Se utilizava muito, por exemplo, penicilina, aí depois amoxicilina, e o que é que eu observo mais neste momento é demais o uso de azitromicina, tá? Mas se vocês observarem aí, é muito importante relatar aí que 30% é elevada a percentagem de resistência aos macrolídeos, né? 30%, então não é tão adequado o uso da azitromicina. Pode ser dado também para amidalite as cefalosporinas. Quando nós falamos nessa cefalosporina, nós estamos aí falando da cefalotina, estamos falando aí da cefalotina, cefadrina, cefadroxil, da cefoxitina, cefatrixina, tá? Cefatriaxone, tudo isso são cefalosporinas. Mas geralmente as mais utilizadas são a de primeira geração, tá? Se por acaso o indivíduo ele tiver alergia à penicilina, mas não à cefalosporina, né? É certo se a reação anafilática for grave à penicilina. Porque geralmente o indivíduo que possa vir ter alergia à penicilina também pode ter a cefalosporina, até porque o grupo farmacológico ele é muito próximo. Então, a cefalosporina de primeira geração, como a cefadrina e cefadroxil, a eficácia é semelhante à penicilina e, contudo, deve evitar prescrever por rotina, né? Para evitar essas resistências. E aí nós temos a cefadrina, que é 25 miligramas quilograma dia, dado de 8 a 8 horas por 10 dias, de 7 a 10 dias. E nós temos aí a cefadroxil, 30 miligramas quilograma dia, de 12 em 12 horas por 7 a 10 dias, que pode ser administrado. Turma, a gente vai dar agora uns 15 minutinhos de intervalo para a gente tomar um café, beber uma água, e aí nós retornamos para falar de bronquite. Qualquer dúvida, pergunta, fique à vontade.
Turma, retornando, nós vamos falar agora sobre bronquite, né? Comentando aí essa parte bastante importante, né? Lembrando que toda vez que nós falamos o sufixo "ite", nós estamos falando do processo inflamatório, e quando nós falamos em bronquite, nós estamos falando aí da inflamação dos brônquios, né? E aí vem uma outra situação bastante importante quando associa-se à bronquite, né? Que é o indivíduo que pode estar tendo uma asma por causa da bronquite. Então, é muito comum pacientes sentir falta de ar, pacientes asmáticos acabarem desenvolvendo essa crise asmática por causa aí do processo de bronquite. Então, gente, a bronquite ela é uma inflamação dos brônquios causada geralmente por uma infecção, né? Então, por algum micro-organismo. Se vocês observarem, quase que todos os processos que eu estou mostrando para vocês aqui do sistema respiratório, ela é associada a alguma infecção, seja bacteriana, seja viral, né? E aí, quando nós falamos nesse processo de infecção, por que é tão comum essa infecção do sistema respiratório? Porque o ar, no sistema respiratório, ele entra em contato com o ar que é repleto de micro-organismos, né? E isso facilita esse processo inflamatório e de infecção. A bronquite infecciosa pode ser causada por vírus, bactéria e especialmente por germes semelhantes à bactéria, como micoplasma, pneumonia e a clamídia. Se vocês observarem na imagem à direita, vocês podem observar aí um brônquio inflamado, e se vocês notarem, existe uma produção massiva de secreção, como vocês podem observar. A primeira alteração é a hiperemia das membranas mucosas, seguido por descamação, aí vem edema, infiltração leucocitária da submucosa e produção de exudado viscoso ou muco purulento. Então, eu vou mostrar para vocês, de modo geral, a fisiopatologia dessa bronquite, né? Então, tem hiperemia, né? Essa hiperemia está associado, de modo geral, o aumento dessa temperatura aí nessa região das mucosas, e isso vai levar a uma vasodilatação, isso leva a um edema, isso recruta células leucocitárias para a região até formar esse exudado, né, esse líquido mais viscoso e muco purulento. As funções protetoras dos cílios brônquicos, fagócitos e linfáticos estão alterados e as bactérias podem invadir os brônquios normalmente estéreis, com consequente acúmulo de fragmentos celulares e exudado muco purulento. Ou seja, o que acontece? Quando o indivíduo tem bronquite por algum micro-organismo, significa que as barreiras de proteção do sistema respiratório, como as células fagocitárias, a produção de muco ou as células protetoras com que apresenta cílios, o micro-organismo conseguiu vencer essas barreiras. Bronquite, né? Leva a tosse, é essencial para eliminar as secreções brônquicas. Lembrando, gente, que a tosse é um mecanismo de defesa do nosso organismo, tá? Então, toda vez que o indivíduo ele tossir, de modo geral, prediz que alguma coisa está irritando as vias aéreas, e essa tosse tem como objetivo de facilitar esse processo, né? De eliminar, por exemplo, essas secreções. Então, enquanto tiver a secreção, o indivíduo vai continuar tossindo. O indivíduo ele pode ter obstrução das vias aéreas devido ao edema das paredes brônquicas, tá? Porque o que acontece? Como ocorre o aumento desse exudado, como ocorre o aumento da produção de líquido, como tem essa vasodilatação intensa, ocorre a produção demais de edema, e esse edema acaba comprimindo esses brônquios. E além disso, em alguns casos, pode ter espasmo dos músculos brônquios, né? Esses espasmos seriam essas contrações aí involuntárias, no intuito de tentar facilitar também a saída desses líquidos.
A bronquite infecciosa aguda é frequentemente precedida por sintomas de infecção respiratória superior, como coriza, mal-estar, calafrios, febre baixa, dores nas costas e músculos e dor de garganta. O início da tosse angustiante geralmente assinala o início da bronquite, tá? Quando a gente fala tosse angustiante, é quando o indivíduo ele não para de tossir e essa tosse ela acaba sendo, acaba impedindo que o indivíduo mantenha suas funções diárias normalmente. Agora, a gente vai falar rapidamente, tá, sobre asma brônquica, né? Ou seja, o desenvolvimento. Vamos falar sobre o desenvolvimento da asma, né? Então, gente, a asma é uma doença crônica das vias respiratórias que causa episódios de obstrução das vias respiratórias e hiperresponsividade brônquica. O que é que acontece? Toda vez que o indivíduo está com asma, existe um processo inflamatório alérgico crônico. Os brônquios, ele fica tendo uma contração involuntária e essa contração brônquica faz com que o indivíduo ele tenha o que chama de hiperresponsividade. O que seria essa hiperresponsividade? É o brônquio estar o tempo todo tentando dilatar, mas ele acaba contraindo. Essa dilatação, ela tenta facilitar, captar, tenta ter uma facilidade na busca de oxigênio, de ar. Por isso que o indivíduo ele fica muito cansado, o indivíduo que é asmático ele fica muito cansado e a região torácica fica muito dolorosa, fica muito fadigado, porque ele tem essa hiperresponsividade. E além disso, na asma tem essa inflamação das vias respiratórias, que são usualmente essa inflamação das vias respiratórias são usualmente reversíveis. E é muito importante comentar aqui para vocês que um paciente que é asmático, ele precisa fazer o uso de anti-inflamatórios esteroidais. Um dos pilares para o tratamento da asma é o uso de corticoide. Precisa se fazer o uso de corticoide. Inflamação das vias respiratórias, manifestada pela presença de células inflamatórias, né, particularmente eosinófilo, linfócito e mastócito. É muito comum, turma, o indivíduo que tem asma, ele ter a presença de eosinófilos, porque a asma ela está associada a um processo inflamatório alérgico, né? Então, tem muitos pacientes que desenvolvem a asma ou manifestam a asma por processo alérgico, e nesse contexto, acaba tendo a produção de eosinófilo, que é uma célula da alergia, muito comum em alergia. E a asma também é uma lesão ao epitélio bronco, que contribui para a patogenia da doença, né? Tem alguns fatores que estão influenciados nesse desenvolvimento da asma, que é o fator de necrose tumoral, TNF-alfa, e as interleucinas 4 e 5, que participam na patogenia da asma brônquia através de seus efeitos sobre o epitélio brônquio e sobre as células das musculaturas lisa. Então, além disso, tem essas citocinas, essas substâncias que são liberadas também quando o indivíduo ele é asmático, que facilita aí o processo de broncoconstrição e leva ao processo de crise asmática. A asma ela pode ser classificada aí como atópica e não tópica. Isso vai depender da característica ambiental e da manifestação. Então, na asma extrínseca ou atópica, tipicamente iniciada por uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, induzida pela exposição a um antígeno ou um alérgeno. São a asma mais comum, turma.
O que seria essa asma extrínseca? É quando a crise asmática ela acontece pela participação de um alérgeno, de um antígeno, que geralmente está associado ao ambiente. Então, por exemplo, o indivíduo ele entra em uma sala cheia de poeira, o indivíduo ele deita numa cama cheia de ácaro. Então, isso desenvolve a asma, a crise asmática. Então, ele tem uma asma extrínseca ou atópica. Já a asma intrínseca ou não atópica, ela é deflagrada por infecções do trato respiratório, exercício, hiperventilação, ar frio, drogas, substâncias químicas, alterações hormonais e perturbações emocionais, poluentes vinculados pelo ar e refluxo gastroesofágico. Então, já essa asma aqui intrínseca, ela não está associada a antígeno e alérgeno, ela já está associada a outros fatores, por exemplo, o ar frio, o uso de drogas, o emocional, não tem a ver com alérgeno, não tem a ver com antígeno. E aí é um ponto muito importante em relação a isso, porque quando nós falamos nessa asma extrínseca que tem alérgeno, geralmente é muito comum a presença de IgE, né? Que é a imunoglobulina E que está associada ao processo alérgico. Já na asma intrínseca, essa IgE já quase não é ocorrente ou normal. E é muito importante, quando se fala de asma, fazer essa avaliação, tá? Fazer essa avaliação em si, saber quais os motivos, o que desencadeia. Porque se você descobre qual o processo asmático ou qual é a maior probabilidade desse desenvolvimento da asma, tem uma maior facilidade de você ter resolução dos problemas. Ou então, por exemplo, por exemplo, você pode saber se sua asma ela é extrínseca, então você tem que saber da onde é que está vindo esse alérgeno, como é que você está adquirindo, onde está o contato. Então é muito mais simples de resolver. Essa imagem, turma, ela só nos mostra, de modo geral, essa característica da asma em si, tá? Nós temos aí a questão da fase inicial tardia. Geralmente, a fase inicial está associada a um processo alérgico e a fase tardia já está associada a um processo inflamatório. Então, por exemplo, quando o indivíduo ele tem, na fase inicial, o alérgeno entra em contato com o organismo, e aí vem as células que vão reconhecer esse alérgeno, como o antígeno, como por exemplo os mastócitos, e aí vem um grande lance nessa situação que o mastócito ele favorece a liberação da histamina, leucotriena, interleucina e prostaglandina, que isso vai levar a um broncoespasmo, ou seja, uma contração desse brônquio, e isso vai levar a uma compressão das vias respiratórias. Consequentemente, isso leva a uma infiltração de células inflamatórias, liberação de citocina, interleucina e outros mediadores da inflamação. E vem também um processo inflamatório das vias respiratórias, que vai levar a edema, vai levar a uma lesão epitelial e a função mucociliar prejudicada. Tudo isso leva a uma limitação do fluxo de ar e isso leva a uma responsividade aumentada das vias respiratórias, o que favorece o broncoespasmo, e isso leva à crise asmática. Então, de modo geral, a asma ela pode ser classificada aí, tanto como extrínseca como intrínseca. Extrínseca está associada a processo alérgico e intrínseca já está associada a outros fatores que não é alérgeno e nem antígeno. A asma ela pode estar associada a uma fase inicial tardia ou uma fase, aliás, uma fase inicial e uma fase tardia. Essa fase inicial está associada principalmente quando entra em contato com alérgeno, e a fase tardia já tem a ver com o processo inflamatório instalado, que com o passar do dia, do tempo, das horas, vai facilitar o processo de broncoespasmo. Vamos falar agora, turma, de pneumonias, tá? Turma,
Observando agora, eu já falei muitos pontos sobre essa questão do sistema respiratório, tá? E eu vou deixar para falar sobre pneumonias e o restante dessa nossa aula na próxima, que eu já vou entrar em outro conteúdo. Já vi que eu passei muita informação hoje para vocês: bronquite, faringite, amidalite, epitarxe. Então, eu vou dar um tempinho para vocês ter a oportunidade de fazer um resumo e tirar as dúvidas, tá bom? E aí, assim, a gente encerra a nossa aula de hoje e na segunda-feira que vem nós retornamos. Alguma dúvida, algum comentário?